de hoje é seguindo as séries de vídeo que eu venho postando no YouTube, né? No primeiro vídeo eu falo um pouco de como se relacionar com a astrologia védica, de como que ela pode trazer benefícios para a nossa vida, né? No primeiro e no segundo vídeo. No segundo vídeo, então, eu trouxe uma perspectiva geral da astrologia védica, do Jyoti, todos os seus skandhas, que são 3, né? Siddhanta, Rohri, Samhita, os principais sábios e os principais livros, e alguns conceitos iniciais da astrologia védica. Então, para você que está começando os estudos e para você que vai fazer seu mapa, eu recomendo que você comece estudando, que você comece se familiarizando com Hora, que é o que vai te interessar, que é o segundo skandha do Jyoti, que é propriamente a astrologia horoscópica, né? Dentro então de Hora, eu te recomendo aí para uma subdivisão específica, que é a divisão de Jataka, ou seja, o mapa natal, a astrologia natal. Então, para que você possa ter posteriormente um conhecimento bom em Praxna, astrologia horária, e Muhurta, astrologia eletiva, é muito importante que você tenha as bases e o domínio de Jataka, astrologia natal. E para que você conheça a astrologia natal, então hoje eu trouxe algumas informações, alguns conceitos que são muito importantes. Então, a gente diz astrologia natal porque justamente a gente vai fazer o mapa da natalidade da pessoa que procura o astrólogo. A astrologia natal, então, é basicamente verificar como que o céu estava no momento do nascimento da pessoa e como que os planetas, signos e casas e todos os elementos que compõem a astrologia natal estavam. E a partir dali, a gente tirar interpretações. Quais as informações são importantes para a gente levantar um mapa astrológico? Bom, a primeira é a gente saber quando ela nasceu. A segunda é saber a hora que ela nasceu. E a terceira, onde ela nasceu. Então, após você conseguir juntar essas informações e delinear um mapa natal, podem surgir algumas dúvidas. Por exemplo, existe uma discussão há muitos anos, até mesmo nos Shastras nós vemos isso, que é, afinal, qual é a minha hora de nascimento? A hora do parto é o momento onde eu respirei pela primeira vez, é o momento do corte do cordão umbilical. Em qual momento isso acontece de fato? Qual o momento que é o momento do meu nascimento? O que eu posso dizer que seria o mais coerente é o momento da primeira respiração. Mas é muito difícil nós sabermos este momento exatamente. Só que esta precisão a gente não precisa inicialmente, né? Haja visto que inicialmente o ascendente ele muda a cada 2 horas, o Lagna Navansha, o ascendente do Navansha, muda em torno de 15 minutos e os outros ascendentes divisionais eles vão mudando numa ordem decrescente de tempo. E como inicialmente nós vamos usar o mapa D1 e o mapa D9 nas análises iniciais, geralmente com astrólogos em estudo, a gente tem que ter uma precisão de 15 minutos do nosso horário de nascimento. Conforme a gente for usando os dashas, que é uma técnica que nós vamos ver mais para frente, a gente vai conseguir acertar o horário do nosso nascimento a partir dos eventos que aconteceram na nossa vida, usando o Vinsotari Dasha. Mas então, o que você precisa saber e compreender para que você possa utilizar na totalidade Jataka, astrologia natal? É muito importante que você veja a astrologia védica como uma ciência matemática que possui, diversos algarismos e que possui operações. E que o astrólogo é aquele que conhece os algarismos, conhece as operações e sabe quando utilizá-las e então extrair resultados. É muito comum nós conhecermos diversas técnicas de astrologia védica circulando nas redes e aparentemente todas falando da mesma coisa. E quando usamos cada uma delas separadamente, nós obtemos resultados diferentes. E aí então é muito possível que a pessoa fique em dúvida
Afinal, qual a resposta concreta e real? Para que isso não aconteça e a gente não fique perdido com uma multidão de técnicas, é importante que nós saibamos a base da astrologia védica, que nós saibamos como utilizar o Beabá. Então a gente pode dizer que as bases da astrologia védica é nós conhecermos os signos, os planetas, as casas, as dignidades e os aspectos. E aí você vai me dizer assim, Guilherme, isto é a mesma base da astrologia ocidental. E é verdade, a base da astrologia num todo, independente da tradição, vai ser isso aqui. E se você não domina isto aqui, você não vai conseguir aplicar técnica nenhuma, na verdade. Mas é muito importante conhecer as peculiaridades do Jyotisha, conhecer as peculiaridades da astrologia védica. Por exemplo, os signos. Em astrologia védica nós temos os 12 signos e eles possuem uma regência tradicional. Não é a mesma regência da astrologia ocidental, né? Principalmente ali em peixes, escorpião e aquário. Os planetas em astrologia védica nós usamos 9, os Navagrahas. Né? Não usamos 10 ou 7, usamos 9. As casas astrológicas, elas não necessariamente têm os mesmos significados dos 12 signos. E nós usamos muitas casas derivadas. Então, é muito importante conhecer as peculiaridades do Jyotisha. As dignidades, por exemplo, nós temos a exaltação média, que é o Mula Trikona, o signo próprio. A gente tem signo grande amigo, neutro, inimigo, grande inimigo e debilitação. Isso é uma peculiaridade do Jyotisha e é importante nós conhecermos. E os aspectos? Os aspectos no Jyotisha são também totalmente diferentes. Né? A gente vai ter os aspectos dos planetas, que os planetas exercem, e nós temos os aspectos de signos, que é muito trabalhado em Jaimini. E isso é muito importante nós conhecermos e sabermos usarmos dentro do Jyotisha, principalmente em astrologia natal. Nós vamos extrair todas as interpretações que chegam até nós, basicamente daqui. É daqui que vai surgir os yogas. É dessas relações que vão acontecer entre signo, planeta e casa, que a gente vai chamar de sambandas, as relações planetárias. É daqui que vão surgir os yogas. Então é muito importante nós conhecermos essas bases. Então eu vou passar um resumo bem sucinto, bem rápido sobre cada uma dessas coisas aqui e depois eu vou explicar essas duas coisas, essas duas técnicas básicas e a gente já vai dar um assunto no mapa. Tá bom? Então, de forma resumida, nós podemos perceber 3 elementos básicos que compõem uma carta natal, um mapa astrológico. Eles são os signos, os planetas e as casas. Nós podemos entender os planetas como impulsos psicológicos específicos. De uma forma resumida, em verbos, por exemplo, Marte ele assevera, Vênus harmoniza, Júpiter expande, Saturno restringe e assim por diante. Já os signos, eles representam qualidades e atitudes de ser, né? Maneiras de ser. Por exemplo, Vênus harmoniza de uma forma taurina, de uma forma geminiana, de uma forma ariana. Depende a maneira que Vênus vai harmonizar, na qualidade que ela possui. Já as casas são os setores da vida e da psique. Então nós poderíamos, por exemplo, resumir da seguinte forma. Através do planeta nós vemos o que está acontecendo, através do signo como está acontecendo e através da casa onde está acontecendo. Então um Martim Touro, ele assevera de maneira lenta e persistente, firme, né? Aonde isto pode variar de acordo com o setor da mente e da casa. Isso de uma forma muito resumida, mas para que a gente possa compreender como utilizamos esses 3 elementos. Então, resumindo novamente, os planetas são impulsos, uma maneira psicológica de existir, de se manifestar. E eles podem ser associados então aos verbos. Os signos, eles são qualidades de ser,
né? E atitudes perante a vida. E as casas, então, são as áreas da mente e as áreas da vida. Basicamente, quando nós vamos fazer uma análise, nós verificamos as casas que falam deste assunto e como estão os signos nestas casas, quais são os signos que estão ali, porque é a maneira que a pessoa se relaciona com aquele setor. E para a gente ter especificidade realmente do que está acontecendo naquele setor, a gente vai verificar as qualidades e como estão a saúde do planeta que rege aquela casa. Quais planetas estão associados a elas, por aspecto e pelas demais técnicas. No vídeo de hoje, então, como eu acredito que ele já tenha ficado um pouco longo, eu vou me ater a estes três. No próximo vídeo, então, nós vamos seguir com as demais informações que eu trouxe hoje. Muito obrigado, eu espero que esse vídeo possa ter te auxiliado de alguma forma e que você tenha compreendido melhor essas três questões. Então eu peço que você possa deixar os seus comentários aqui embaixo no vídeo para que eu possa saber como que você está recebendo essas informações que eu estou trazendo, se está ficando de uma forma lúcida, de uma forma clara e objetiva. Muito obrigado novamente, que seja de benefício para todos os seres e até mais.